Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPCX. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tovo, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, ao que a gente já vem vendo nos vídeos passados, e vamos falar sobre noções gerais de ondas. Vamos falar sobre ondas e começar a falar sobre ondulatória. Caso você não tenha visto os vídeos sobre termometria, termodinâmica, calorimetria, é só voltar na minha playlist que todos os vídeos estão lá em ordem. Então chega de enrolação, vamos começar, vamos pensar o que você aí de casa pensa, o que vem na sua cabeça quando eu falo onda. O que é uma onda? O que vem aí na sua cabeça agora? Bom, para mim a primeira coisa que vem é a onda do mar. Olha a onda, olha a onda. A onda do mar, será que a onda do mar é uma onda que a gente pode estudar em física? Será que a onda do mar é uma onda que a gente pode estudar em ondulatória? Sim, ela é uma onda que a gente pode estudar em ondulatória. Claro, eu não estou considerando a onda aquela que quebra, que te arrasta e você vai embora. Estou considerando aquela onda que acontece em alto mar, que só o vento, sem correnteza, sem nada. Só aquela onda que sobe, desce, bem calminho, que a gente vê mais em alto mar. Outro tipo de onda eu posso simplesmente pegar uma corda e começar a chacoalhar essa minha corda, começar a balançar essa minha corda. Aí eu vou ter então uma onda na corda. Uma onda na corda é uma onda sim, é uma onda que a gente pode estudar, é uma onda que a gente pode descobrir, sei lá, por exemplo, a velocidade dessa onda na corda, simplesmente pegando ela e balançando essa corda. Um outro exemplo é o som que está saindo da minha boca e está chegando até a casa, até a sua casa. Bom, o som ele é uma onda, ondas sonoras. Um outro exemplo nós temos a luz. A luz é uma onda, sim, é uma onda e ainda é uma onda visível, a gente consegue ver. Existem a luz visível, que a gente consegue ver, é uma onda. Também temos o micro-ondas, que emite ondas de micro-ondas, ondas pequenas, de comprimentos de onda pequenos. E aí acaba ainda esquentando nossa comida, fazendo várias coisas, mas o que o nosso micro-ondas faz, ele emite micro-ondas que são ondas também, que a gente estuda em ondulatória. Além disso, também temos raio-x, que a gente usa na saúde para ver se o nosso braço está quebrado ou não, para ver o nosso osso. Aí existe raio gama, raio alfa, raio beta, todo tipo de raio, é ondas também. Ondas de rádio, que você pega o seu celular, alô, quem é? Tá, vem daqui, vai até o satélite, vai para outra pessoa, é através de ondas também, infravermelho, ultravioleta. Então todas essas coisas, muitas tecnologias que a gente tem hoje em dia só são possíveis por causa de ondulatória, por causa das ondas. Então agradeça a física por causa disso. Um outro exemplo de ondas que nós temos, nós podemos ver não bem no nosso dia a dia, mas por exemplo no estádio de futebol, é a ola. Não se engane que eu falei ola. Por exemplo, a ola mexicana. Imagina aí, o seu time ganhou, tá lá metendo 7-1. E o que você vai fazer para comemorar? Você acaba fazendo a ola. Mas isso é uma onda? Sim, isso é uma onda. Então nota só o que está acontecendo. Começou lá em cima, tá vindo a pessoa, tá vindo a pessoa, tá vindo a pessoa, as pessoas estão se levantando e aqui eu me levanto também. Aí vai começar de novo, tá vindo a pessoa sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, chegou aqui, ó. Então a ola, o que ela tem em comum com todas essas outras coisas aqui, com todas essas outras informações? Onda do mar, onda na corda, luz, onda de rádio. O que todas elas têm em comum? Elas estão transmitindo alguma coisa, mas o que elas estão transmitindo? Olha essas pessoas, será que essa pessoa aqui do meio, ela saiu do lugar e veio pra cá? Ela se deslocou? Não, ela não se deslocou, mas o que ela fez? Ela só subiu e desceu, subiu e desceu. Então a pessoa que é matéria, ela não foi transmitida, mas o que foi transmitido? A animação dessa pessoa, a energia dela. Então a gente pode classificar uma onda como sendo uma perturbação no meio. Como assim uma perturbação no meio? No caso da ola, nós temos o meio, que são as pessoas, várias pessoas, o conjunto de pessoas, e a perturbação é o quê? Por exemplo, é um gol. Fez um gol, causou uma perturbação e todo mundo acabou levantando. Mas você sempre tem que lembrar que ela transmite energia. Então na ola a energia sai de uma pessoa, vai para do lado, que se anima, que vai para do lado. Então vai transmitindo energia. A mesma coisa aqui, ó, ondas sonoras. Eu estou transmitindo energia sonora. Então uma onda ela transmite energia, mas o que ela não transmite? Uma pessoa saiu daqui e foi para cá? Não, ela só subiu e voltou para a mesma posição. Então uma onda não transmite, não propaga matéria.
Beleza? Então onda é uma perturbação no meio que transmite energia, mas não transmite matéria. Dá outro exemplo aí, professor. Onda na corda. Peguei uma corda, comecei a balançar, chacoalhar essa minha corda, formando várias ondinhas na corda. Qual que é o meio dessa onda? O meio é justamente a corda, porque se eu não tiver corda, eu não tenho a onda. Então o meio que ela se propaga é a corda. O que é a perturbação? A perturbação sou eu indo lá e começar a chacoalhar essa onda. Chacoalhei a onda, formei a onda. Ou seja, eu causei uma perturbação no meio, que é a corda. E ela vai transmitir o quê? Energia, mas não vai transmitir matéria. Porque um pedacinho da corda não vai se mexer e ir pra lá. Só vai subir e descer, subir e descer. Vai ficar na mesma posição horizontal. Ela nunca vai pra lá e nem pra cá. Vai ficar na mesma posição, só subindo e descendo. Então, onda, perturbação no meio, transmite energia e não transmite matéria. Agora vamos classificar, porque existem ondas que a gente consegue enxergar e ondas que a gente não consegue enxergar. Existem ondas que se propagam em determinado tipo de meio e existem ondas que não se propagam em certos meios. E aí a gente vai classificar as ondas em dois tipos quanto ao seu meio de propagação, que são ondas mecânicas ou são as ondas eletromagnéticas, certo? Começando então pelas ondas mecânicas. Ondas mecânicas são aquelas que elas necessitam de um meio material para poder se propagar, certo? Se ela precisa de um meio material, ela precisa de matéria, ela pode se propagar no vácuo? Não, ela é uma onda que não se propaga no vazio do espaço, ela não se propaga no vácuo, porque no vácuo não temos matéria. Se não temos matéria, a onda mecânica não pode se propagar. Como principal exemplo, nós temos aqui ondas do mar, as ondas na corda, o som, entre vários outros. Como exemplo, a onda do mar. A onda do mar precisa de matéria para se propagar? Bom, onda do mar precisa do mar. Se não tem mar, tem onda do mar? Não, então precisa do mar, que é matéria. Precisa de um meio material para se propagar, é uma onda mecânica. As ondas na corda, precisa de um meio material para se propagar? Precisa, que é a corda. Então preciso balançar a corda para ter ondas na corda. Se eu não tiver corda, não tenho meio material, então não tem onda na corda. Então onda na corda é uma onda mecânica. E o som? Se eu estivesse dando essa aula no vácuo, no vazio do espaço, ia estar dando desse jeito aqui. Sabe por que isso aí ia acontecer? Porque as ondas sonoras não se propagam no vácuo, elas precisam de um meio material. Ah, mas que meio material, professor? O ar. O ar é partícula, o ar é matéria, então as ondas sonoras precisam do meio material ar para poder se propagar. Se não tiver, se eu tiver no vazio, no vácuo, não vai ter propagação das ondas sonoras, então a aula vai ser... Agora, as ondas eletromagnéticas são justamente o contrário. Enquanto as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, as ondas eletromagnéticas não precisam necessariamente de um meio material. Por exemplo, a luz. O principal exemplo que a gente tem é a luz. A luz, ela saiu lá do Sol, que está lá distante da gente, e ela chega até a Terra, mas ela chega por onde? Passando por onde? Pelo vácuo, pelo vazio do espaço. Porém, quando ela entra na atmosfera, onde temos ar, onde temos matéria, ela para de se propagar? Não, ela continua se propagando. Então, as ondas eletromagnéticas, elas podem tanto se propagar no vácuo quanto no meio material. Então podem se propagar nos dois jeitos, tanto no vácuo quanto em meios materiais. Aí a gente vai ter vários exemplos: a luz, raio-x, raio gama, ondas de rádio, que tem que sair do nosso celular e até o satélite para outro celular, ondas de Wi-Fi, entre muitos outros que a gente usa no nosso dia a dia. Então a principal coisa que você vai ter que saber: ondas mecânicas precisa de um meio material para se propagar, enquanto as ondas eletromagnéticas, elas não necessariamente precisam de um meio material. Elas podem se propagar no vácuo. Mas ainda existe um outro meio de classificação das ondas, que é quanto ao sentido de vibração. Para onde que essa onda está vibrando? E a gente vai falar que ela pode ser longitudinal, transversal ou mista. Bom, a primeira delas, a longitudinal, o sentido de propagação é o mesmo que o sentido de vibração. Ou seja, um exemplo mais comum que a gente consegue visualizar, aqui nós temos uma mola, certo? Aí eu peguei um pedacinho dessa mola, arregacei essa mola e soltei. Essa mola vai começar a vibrar desse jeito e vai para toda ela, vai indo e voltando. Então vai vibrando nesse sentido e vai indo para lá. Então a onda
vibrou e foi para cá. O sentido de vibração é o mesmo que o de propagação. Então a direção de vibração ela coincide com a de propagação. Quando isso acontece, nós falamos que essa é uma onda longitudinal. Que outra onda pode ser longitudinal além da onda na mola? Bom, o som. As ondas sonoras, você deve estar pensando que ela deve ser desse jeito. Não, ela é uma onda longitudinal. Então ela vai acabar vibrando o ar dessa forma e vai indo embora. Parece até estranho fazer isso, mas é desse jeito que ela vai. O sentido de vibração é o mesmo de propagação. Beleza? Ondas longitudinais. Agora, o oposto de longitudinal é transversal, ondas transversais, enquanto as longitudinais têm um sentido de vibração igual ao de propagação, as ondas transversais têm o seu sentido de vibração perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus ao sentido de propagação. Como exemplo mais comum que a gente pode visualizar, nós temos aqui a onda na corda. Então, para eu ter uma onda na corda, eu tenho a corda e eu preciso vibrar ela como? Assim, ó, fazendo para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ou seja, o seu sentido de vibração é para cima e para baixo, para cima e para baixo. É um sentido horizontal, certo? Enquanto de propagação é para frente. Então, enquanto de vibração é para cima e para baixo, o sentido de propagação é para frente, ou seja, perpendicular. Se é perpendicular, o sentido de vibração é perpendicular ao de propagação, temos uma onda transversal. E por fim, nós temos uma onda mista, que ela vai ter um caráter longitudinal e um caráter transversal. Mas como assim? Ora, ela vai ter o caráter transversal e horas ela vai ter o caráter longitudinal. Não é ao mesmo tempo. Em determinado ponto é um, em determinado ponto é outro. Como, por exemplo, nós temos as ondas na água, certo? Então imagina uma superfície de água, uma superfície maravilhosa de água. Nós vamos lá e colocamos o dedinho, olha, fica ali, ó, caindo o dedo, vai formar várias ondinhas circulares. Assim como nós temos o esquema aqui do lado. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos pegar este ponto aqui, ó. Nesse ponto o sentido de vibração é para cima e para baixo, o sentido de propagação é para esquerda. Então, se a gente perceber, o sentido de vibração é perpendicular ao de propagação. Então, se é perpendicular, nós temos uma onda transversal. Mas se eu pegar aqui em cima, ó, o sentido de vibração é para frente, para trás, para frente, para trás, para o lado, para o outro, certo? Ou seja, o sentido de vibração é esse e o de propagação é para cá, ok? Se isso está acontecendo, o sentido de vibração é o mesmo que o de propagação, ou seja, nós temos uma onda longitudinal. Então é isso que a gente quer dizer quando temos uma onda mista. Ora ela vai ser transversal, ora ela vai ser longitudinal, beleza? E o exemplo mais comum que a gente vai ter, que geralmente vai acabar, que pode acabar caindo no seu vestibular, é justamente esse, ondas numa superfície de água. Você tem que saber que a classificação delas, quanto ao seu sentido de vibração, é mista. Tem tanto características longitudinais quanto características transversais. E agora, para finalizar a aula, se eu quiser calcular algumas coisas, se eu quiser calcular uma velocidade, uma onda, o seu tamanho da onda, vou mostrar para vocês, a gente vai fazer isso utilizando a equação fundamental da ondulatória. Ela é fundamental, porque a partir de agora ela é o que a gente mais vai usar nos nossos exercícios, para resolver exercícios, para tentar entender novos conceitos. Então ela é uma equação fundamental. Então vamos imaginar aqui, ó, nós temos aqui uma onda, certo? Uma onda, você já deve ter imaginado que ela é uma onda transversal de sobe e desce, sentido de vibração é perpendicular ao sentido de propagação. E olha só, ela tem algumas características. Então aqui ó, nós formamos a nossa onda e aqui é só uma linha que passa bem pelo centro dessa minha onda, ok? Aqui em cima tem vários pontinhos aqui, então temos 1, 2, 3. A gente vai chamar esses pontos, quando estiver no pico, a gente vai chamar de crista, que nem de galo. Tem a crista do galo, a parte que fica em cima, então aqui vai ser a mesma coisa, é a crista da onda. Então o exercício pode falar isso. Ah, de crista a crista mede tanto, a crista da onda até a outra crista, certo? Enquanto a parte de baixo, a parte mais baixa dessa minha onda, a gente vai acabar chamando de vale. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 cristas e 1, 2, 3 vale. Agora só repara que essa onda ela tem uma certa alturinha aqui. Concorda? Isso daí é a amplitude. Então a gente tem tanto uma amplitude para cima quanto uma amplitude
para baixo. Mas o que mede essa amplitude aí, ó, professor? A amplitude, ela vai medir, a gente pode dizer que ela vai medir a energia dessa onda. Então imagina só, uma onda na corda, tá indo umas ondinhas ali, ó, fiz ondinha. A amplitude vai ser pequenininha, mas se eu pegar força, ó, dizer bem forte assim, ó, vai acabar dando ondas maiores com uma amplitude maior. Então a gente pode dizer que essa amplitude está associado com a energia dessa onda. Então quanto maior, mais energia eu tive que colocar, mais energia está se propagando. Beleza? Então essa amplitude está relacionada com a energia da onda. Mas olha só o que eu quero que vocês reparem. Imagina que eu pego este ponto aqui, ó, que eu estou indicando para vocês, e eu começo a seguir. Seguir. Opa, parei aqui. Vocês concordam que se eu pegar esse pedaço aqui, ó, ele começa a se repetir? Ó, porque aí desceu, subiu. Aí vai se repetindo. E esse pedaço vai se repetindo. Isso, quando isso acontece, a gente vai chamar de lambda. Ou melhor ainda, comprimento de onda. Então, um comprimento de onda, que a gente traduz para essa letra grega aqui, que é o lambda, a gente vai falar que é quando uma onda começa a se repetir. Que pode ser de crista a crista, ou de vale a vale, ou de qualquer outro ponto, desde que ela volte a se repetir. Ok? Mas para você também lembrar, para você não ficar pensando, ai meu Deus, onde é que ela começa a se repetir, ai meu Deus, ficar maluco, vai fazer o seguinte na hora do seu vestibular, na hora das questões. Você vai dividir sempre essas amplitudes no meio, assim ó, dividiu. Eu podia dividir para lá, dividir para cá também, mas eu não quis, só dividi o que eu precisava. Então eu dividi, aí você vai contar sempre 4 partes valem um comprimento de onda. Como assim, professor? Só uma parte. Aqui, ó, aqui tem outra que está no comprimento de onda lambda, então mais uma parte. Aqui tem mais uma, então mais outra parte, que já deu 3 partes, e mais uma parte. Contou 4 partes, então vai ser o seguinte, 4 partes, 4P, P de partes, vai ser sempre equivalente ao lambda, vai ser sempre equivalente ao comprimento de onda. Mas como isso vai me ajudar? Aguenta aí que no próximo vídeo vamos falar sobre isso. Mas, por exemplo, o exercício ele pode te dar o tamanho... Mas o exercício, por exemplo, o que é sempre importante é saber o comprimento de onda. Mas o exercício pode me dar o comprimento de, sei lá, aqui ó, saindo daqui até aqui sendo 60 centímetros, mas eu não quero saber um comprimento aleatório. Eu quero saber lambda. Aí eu faço uma regra de 3, sabendo que 4 partes vale sempre lambda, beleza? Próxima aula, próximo vídeo, exercícios resolvidos sobre esse assunto, não perca. Então, sabendo que a amplitude, o comprimento de onda lambda, nós vamos ter que saber uns outros conceitos para poder calcular a velocidade e esse comprimento de onda, que são período T. O período, o que é período? O que vem na sua cabeça quando fala período? Período, a quantidade de tempo. Período vai ser o tempo que você leva para realizar alguma tarefa, para poder realizar alguma coisa, para poder fazer alguma coisa. No caso de uma onda, o período dela vai ser o tempo que ela leva para percorrer um comprimento de onda. Certo? Então, período, aqui está meio confuso, é o intervalo de tempo necessário para que um ponto vibrante realize um ciclo completo, não esquece isso. Período é o intervalo de tempo que a nossa onda vai realizar um lambda, ou seja, é o intervalo de tempo que levou para a nossa onda aí de pico a pico, de crista a crista, de vale a vale, ou de qualquer comprimento de onda em qualquer comprimento de onda. Então, período é tempo que leva para a nossa onda percorrer um lambda, percorrer um comprimento de onda. E agora, frequência Fzinho. Frequência, imagina, o que é frequência para você? Ah, frequência de quantas vezes eu tomo banho no dia. Eu tomo 2 banhos por dia, a frequência de banhos que eu tomo no dia é 2 banhos. A frequência de vezes que eu faço uma refeição, que eu como no dia. Ah, eu como umas 5 vezes no dia, então a sua frequência de quantas vezes você come no dia é 5 vezes. Então a frequência vai ser quantas vezes algo acontece em um determinado tempo. Em uma onda vai ser quantas vezes lambda vai se repetir em um determinado tempo, e esse tempo vai ser justamente o período. Ah, então vai ser o período T que eu vou usar, então posso dizer como um é inversamente proporcional ao outro, eu posso chegar e dizer que a frequência, o quanto de vezes algo se repete, é inversamente proporcional ao período, a frequência é 1 sobre T, 1 sobre período. Mas aí se eu passar o período tá aqui, ele está dividindo, passa para lá multiplicando, vai multiplicar o F, que passa dividindo, podemos dizer que o período é o inverso da frequência também, que o período é 1 sobre Fzinho, é 1 sobre a frequência. Então temos essas
essas duas equações muito importantes e você tem que saber aí o conceito de período e de frequência. Aí sim nós podemos calcular a velocidade de uma onda, descobrir a equação fundamental da ondulatória. Se eu quiser velocidade, primeira coisa que vem na minha cabeça, deve vir na sua também, é velocidade é distância pelo tempo, velocidade é ΔS por ΔT, velocidade é o quanto eu percorri dividido pelo tempo que eu levei para percorrer essa distância. Mas no caso, olha só, deixa eu voltei. A distância que a gente está falando que o nosso carinha vai percorrer vai ser lambda. Então o nosso ΔS vamos considerar sendo lambda. E o tempo que ele vai levar para percorrer lambda, acabei de falar para vocês, é o período. Então o tempo que minha onda levou para percorrer um comprimento de onda é o período t. Então nós vamos só substituir aqui, ó, velocidade ΔS por ΔT, o ΔS foi lambda, certo? E o tempo que ele levou para percorrer o lambda, o comprimento de onda, foi o período. Ah, mas você sabe que o período é 1 sobre a frequência. Então velocidade é o lambda dividido por 1 pela frequência. Ah, eu tenho uma divisão de frações, conservo a de cima, multiplico pelo inverso da de baixo. Então a gente vai ter que a velocidade dessa onda é lambda vezes a frequência Fzinho. E aí sim a gente chega na equação fundamental da ondulatória, onde V é velocidade, lambda é o nosso comprimento de onda e Fzinho é a nossa frequência. As unidades. Velocidade vai acabar sendo metros por segundo, sistema internacional. O lambda pode ser em metros, centímetros, o que for, mas o importante mesmo é a frequência. A frequência tem que estar em Hz, Hz, certo? E Hz é 1 dividido por segundo. Então a velocidade não importa se ela está em quilômetros, em metros, em centímetros. O importante é ela estar sobre segundos. Então pode ser metros por segundo, centímetros por segundo, milímetros por segundo. O importante é que ela esteja em segundos, para que a frequência saia em segundos. Se a frequência sair em segundos, saiu em hertz, tá tudo top. Beleza? Agora no próximo vídeo a gente vai realizar alguns exercícios, vamos resolver os exercícios dos principais vestibulares, tá? FUVEST, Enem, VUNESP, então não perca. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.